Seguinte, para fechar aqui o capítulo de expressões, vamos falar de reconhecimento de padrões, que aqui estão uns templates de padrões que são úteis para a gente poder usar. Porque essa tabela aqui, o professor James Kelly, nas aulas das quais eu estou me baseando, ele usa essa tabela e hoje em dia deve ter essa tabela ainda mais atualizada, mas conforme a gente tem no matemática, a gente pode pegar esses padrões que estão aqui, né, e outros, e construir padrões em cima. Então a gente tem praticamente uma gama, assim, absurda de padrões que a gente pode construir com matemática, porque ele é muito maleável, né? E o próprio Kelly fala que há uma variedade praticamente ilimitada de padrões que podem ser construídos a partir desses modelos aqui, né? Em que, pegando, né, só alguns aqui para citar, não vou ler todos, né, mas tá aqui os padrões, né, alguns padrões bastante úteis, né. A gente tem que, por exemplo, isso aqui, ó, corresponde a qualquer expressão. Isso daqui corresponde a qualquer expressão referida como x, em que, por exemplo, a gente usa muito isso daqui em funções, né. Então, aqui, ó, qualquer expressão com read h, qualquer expressão que satisfaça uma determinada condição. E assim por diante. Tem vários padrões aqui, em que vou rolar com calma aqui para vocês darem uma olhada em cada um deles. Mas o que eu quero tratar a partir dessa tabela aqui, né, é justamente o fato da gente poder construir padrões adicionais combinando esses elementos que estão aqui. Em que, por exemplo, né, vamos pegar esse padrão aqui, né, que corresponde a uma lista contendo um ou mais pares de elementos. A partir desse padrão aqui, ó, que é esse aqui, ó, uma lista de mais listas de tamanho 2. A gente pode construir um padrão que corresponda a uma lista de um ou mais trios inteiros, em que, por exemplo, a gente poderia passar, ó, que cada elemento aqui, né, dessa lista, né, fosse um inteiro, né? Então a gente tem uma lista aqui com 3 elementos, em que cada um desses elementos deve ser um inteiro, né? Então a gente tem esse padrão aqui, por exemplo, né? Em que vamos definir então, ó, esse padrão novo construído a partir desse daqui, né, como sendo, né, myPath. myPath definido dessa forma, a gente tem então aqui myPath definido, e a partir dele a gente vai olhar um exemplo, né, que é uma lista aqui, né. Vamos pegar essa lista, por exemplo, aqui, ó, em que a gente tem essa lista 1, 2, 3, essa lista de uma lista 1, 2, 3, essa lista aqui com duas listas 1, 2, 3, menos 5, 0, 8, x, essa lista aqui com 1, 2, 3 e essa lista aqui com 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, né? Em que isso aqui seriam números aproximados, né? Pontos flutuantes. E definida essa lista, vamos colocar ela em formato de coluna. Ou seja, tá aqui, ó. A gente tem o primeiro elemento dessa lista como sendo a lista 1, 2, 3. O segundo elemento dessa lista seria a lista da lista 1, 2, 3. Né? A lista com um único elemento só, que é a lista 1, 2, 3. O terceiro elemento seria a lista com duas listas, 1, 2, 3, menos 5, 0, 8. O quarto elemento, x. E o segundo elemento, esse daqui. Bom, a gente pode usar a função matchQ para ver se uma expressão corresponde ao padrão que a gente passou, né? Porque, reparem, a sintaxe aqui, ó, do matchQ é basicamente, usando no formato de função pura, né? A gente passa aqui, né, a expressão que a gente quer analisar, aqui a gente tem o padrão, né? E a gente quer ver se essa expressão aqui corresponde a esse padrão aqui. Então, por exemplo, eu estou usando aqui no formato de função pura, né, e estou mapeando isso daqui a MyList. Ou seja, eu estou pegando MyList e jogando aqui, né, para analisar se o MyList, né, que é essa aqui, né, corresponde a myPath, né. O que do MyList corresponde ao myPath, né, em que aqui a gente pode ver, ó, que dessa lista aqui, ó, né, dessa lista, somente, por exemplo, ó,
segundo e o terceiro elemento correspondem ao padrão que eu passei. Qual que é o padrão que está aqui? É o padrão em que os três elementos são números inteiros. Ou seja, no primeiro elemento aqui, ó, reparem que a gente não tem o padrão dado. Por quê? Porque nesse elemento aqui a gente tem uma lista com os números 1, 2, 3, certo? A gente não tem uma lista de listas cujos elementos dessa lista são inteiros, né? Conforme a gente tem, por exemplo, aqui, ó, a gente tem aqui uma lista de uma lista em que os elementos são inteiros, certo? Então isso aqui corresponde ao padrão, porque o padrão não é lista de listas com elementos inteiros, então isso aqui corresponde. Agora, isso daqui, ó, também corresponde, porque a gente tem uma lista de listas em que cada elemento é um número inteiro, certo? Agora, x, por exemplo, não corresponde ao padrão que eu passei, né? Então, aqui dá false, né, por exemplo. E esse daqui também não, né? Por quê? Porque 1 ponto, 2 pontos e 3 pontos não é inteiro. Não é inteiro. E, sendo assim, então, a função matchQ, né, ela passa para a gente, né, que somente o segundo e o terceiro elemento correspondem ao padrão que eu passei, né? E já o primeiro, o terceiro e o quarto não correspondem. Aliás, o primeiro. Eu falei errado, né? O segundo e o terceiro correspondem ao padrão que eu passei, e o primeiro, o quarto e o quinto não correspondem ao padrão que eu passei. Agora, a gente poderia usar, ao invés de matchQ, cases, né? Em que a gente tem aqui, no caso, a lista, né, no primeiro argumento, e o padrão no segundo, para selecionar os argumentos, aliás, os elementos correspondentes ao padrão. Então, o que o cases vai dar para a gente? Ele vai dar os elementos dessa lista aqui que correspondem a esse padrão que eu passei. Então, cases vai me dar somente, ó, repara, os dois elementos que correspondem, que são esse daqui, né, e esse daqui, né? Ou seja, esse e esse. Então, a gente pode construir vários padrões a partir desses aqui, em que esse daqui é um exemplo, né, do que a gente pode fazer. E a gente pode também usar a função matchQ, né, para testar se os elementos, né, de uma determinada lista, por exemplo, correspondem àquele padrão. E por hoje é só. Vejo vocês na próxima aula.